Responsabilidade civil do Estado. Noções fundamentais. A responsabilidade civil do Estado é um tema central no direito administrativo, representando o dever de o Estado reparar os danos causados a terceiros por atos praticados por seus agentes públicos no exercício de suas funções. Essa obrigação de indenizar está fundamentada no princípio da justiça e na ideia de que a coletividade não deve suportar os prejuízos ocasionados por ações ou omissões que decorrem da atuação estatal. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 6º, estabelece o regime jurídico aplicável à responsabilidade do Estado. Este dispositivo prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ou seja, não é necessário comprovar dolo ou culpa do agente, bastando demonstrar o nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano sofrido pela vítima. A responsabilidade objetiva do Estado está calcada na teoria do risco administrativo. Segundo essa teoria, o Estado assume o risco de sua atuação causar prejuízos à população, mesmo quando essa atuação ocorre dentro da legalidade. É uma forma de assegurar que o cidadão tenha proteção contra abusos ou falhas administrativas, ao mesmo tempo em que preserva a atuação estatal de maneira eficiente. Embora a responsabilidade do Estado seja, em regra, objetiva, existem situações em que o regime aplicável será o da responsabilidade subjetiva. Isso ocorre, por exemplo, quando a conduta do agente público não está diretamente vinculada à prestação do serviço público ou à função pública que exerce. Nesses casos, será necessária a comprovação de dolo ou culpa do agente para que a reparação seja exigida. Um exemplo clássico de responsabilidade objetiva do Estado é a ocorrência de danos decorrentes de obras públicas, como a construção de uma barragem que, ao ser rompida, cause danos materiais e morais às populações vizinhas. Nesse cenário, as vítimas não precisam demonstrar que o Estado agiu com negligência. Basta provar que o dano foi causado pela atividade estatal. A aplicação do nexo causal é um dos aspectos mais complexos na análise da responsabilidade civil do Estado. É preciso estabelecer uma ligação direta entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima. No entanto, esse nexo pode ser rompido em situações de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Imagine, por exemplo, um motorista que desrespeita as leis de trânsito, ao colidir com um veículo público, alega danos causados pelo Estado. Nesse caso, a culpa exclusiva do condutor afastaria a responsabilidade estatal. Outro ponto relevante é o direito de regresso do Estado contra o agente público que tenha agido com dolo ou culpa grave. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê essa possibilidade, garantindo que o agente que tenha causado prejuízo responda pessoalmente perante o Estado. Assim, evita-se que os recursos públicos sejam utilizados para reparar danos originados de condutas negligentes, imprudentes ou intencionais. A responsabilidade do Estado também abrange atos omissivos. Nesse contexto, a discussão sobre a aplicabilidade da responsabilidade objetiva ou subjetiva ganha relevância. Em regra, entende-se que os atos omissivos, por representarem uma inação do Estado, demandam a comprovação de culpa, configurando, assim, um regime de responsabilidade subjetiva. Um exemplo seria a omissão de um município em realizar a manutenção de semáforos, o que resulta em acidentes de trânsito. No que diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como concessionárias e permissionárias, a responsabilidade também é objetiva. Se uma empresa concessionária de transporte público, por exemplo, causar danos aos passageiros devido a falhas em seus veículos, essa empresa será obrigada a indenizar os prejudicados, independentemente de culpa. Ainda sobre a responsabilidade do Estado, é importante destacar que ela abrange tanto os danos materiais quanto os danos morais. Danos materiais envolvem prejuízos econômicos efetivos, como a perda de bens ou gastos com tratamentos médicos. Já os danos morais referem-se a violações aos direitos da personalidade, como ofensas à honra ou sofrimento psicológico. A responsabilidade civil do Estado possui um caráter preventivo e reparador. Ao mesmo tempo em que busca reparar os danos causados, serve como um mecanismo de controle da atuação estatal, incentivando a eficiência e a legalidade nos atos administrativos.
Esse aspecto é essencial para garantir a confiança da população nas instituições públicas. Outro tema recorrente é a responsabilidade civil no âmbito ambiental. O Estado pode ser responsabilizado por danos ambientais, seja por ações diretas, como obras que impactem ecossistemas, seja por omissões, como a falta de fiscalização em áreas protegidas. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva e fundamentada no princípio do poluidor-pagador. No entanto, a aplicação da responsabilidade civil do Estado não é absoluta. Existem limites que devem ser observados para evitar distorções ou interpretações abusivas. Esses limites visam preservar o equilíbrio entre a atuação estatal e os direitos individuais, assegurando que a reparação de danos seja justa e proporcional. Em síntese, a responsabilidade civil do Estado é uma ferramenta jurídica essencial para proteger os direitos dos cidadãos contra eventuais abusos ou falhas da administração pública. Seu fundamento na Constituição Federal de 1988 reforça o compromisso com a justiça, a dignidade humana e o respeito aos princípios democráticos. Ao mesmo tempo, exige uma atuação cada vez mais eficiente e transparente dos agentes públicos, consolidando a confiança da sociedade nas instituições estatais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!